Boa noite, família CESFAM. É com prazer que mais uma vez aqui nos encontramos no Centro Espírita Sagrada Família, junto a todos vocês, atendendo o convite que nos foi feito e para darmos continuidade aos estudos doutrinários desta casa, né? Esperamos que todos estejam bem, rogamos a Deus que todos sejam envolvidos na tua paz, na tua amorosidade. E com esse pensamento, nós vamos nesse instante buscarmos Jesus, elevarmos nosso pensamento a Ele, para agradecermos pela oportunidade, mestre amigo, de aqui estarmos mais uma vez, imbuídos do forte desejo de aprendizado, de conhecimentos, para que possamos te servir melhor. Rogamos que, através dos benfeitores que nos guiam, através dos benfeitores do Centro Espírita Sagrada Família, possamos te servir de instrumentos nesta noite e possamos trazer tudo aquilo que nos seja necessário a esse aprendizado e aprimoramento. Com a certeza de que está entre nós, nesse instante, nos envolvendo em sua paz e em sua amorosidade, abrimos mais esse estudo no CESFAM. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, como estamos todos nós? Bem, né? Bem, na certeza de que Deus está conosco, não é isso? Assim acreditamos e assim desejamos ser e estar. Então, para a noite de hoje, a gente foi convidado a falar sobre a grande perseguição aos cristãos. Esse tema, esse texto, ele se encontra no livro A Vida e Atos dos Apóstolos de Caibá Schutel. Nesse texto, o autor vem nos mostrar algumas passagens, não é? Um momento em que esses cristãos viveram nas suas primeiras horas de vivência cristã e nos relembrar o que os fortaleciam, o que fazia com que eles se sentissem tão destemidos, não é? E fossem tão perseverantes em sua fé. Nesse texto, o Caibá faz primeiramente o desenho, né, sobre o perfil daqueles que eram os líderes religiosos daquela época, que eram os romanos, e ele nos mostra que estes, enquanto déspotas que eram, né, como líderes ferrenhos e um tanto duros dentro do seu papel de líderes, eles traziam em si situações e uma crença de que as pessoas que estivessem abaixo da classe hierárquica em que eles se encontravam estavam ali para servir e nada mais. Eram pessoas que não deveriam ter opiniões próprias, crenças pessoais, deveriam adorar aos deuses que eles adoravam, deveriam fazer valer as práticas rituais que eles faziam, né, que eles praticavam, todos os ensinamentos que eles lhes passavam, tudo aquilo que eles, enquanto líderes, exigiam que o povo fizesse, não é? Nada fora daquilo que eles acreditavam ser praxes, né, ser o normal para essa prática religiosa. Nada que fugisse a isso era aceitado por eles, porque representava ameaça aos seus próprios interesses, né? Aos seus interesses pessoais. Então, ele fala, Caibá, que naqueles dias levantou-se uma grande perseguição aos cristãos. E aí eu convido vocês no sentido da gente poder complementar esse estudo e esse texto, depois a gente buscar um estudo mais a miúde do livro Paulo e Estevão, né? Um livro escrito pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia sublime de Francisco Cândido Xavier, né? O nosso Chico. Então, depois vocês possam pegar esse livro e fazerem uma leitura mais a miúde, mais vagarosa e mais aprofundada, porque a gente vai encontrar exatamente o que o Caibá fala. Levantou-se naqueles tempos uma perseguição contra os cristãos, né, contra aqueles que viviam a igreja em Jerusalém. Essa igreja de Jerusalém, conhecida como a Casa do Caminho, ela era regida pelos apóstolos Tiago, Pedro e mais alguns que viveram mais próximos de Jesus. Porém,
eles em um determinado período, eles viviam de conformidade, eles viviam de uma forma que não fosse de encontro, isso por uma orientação de Tiago. A gente vai ver lá no livro Paulo e Estevão que Tiago era muito cuidadoso nesse sentido, para não ferir os princípios romanos e não levantar os romanos contra eles, e dessa forma ter condição de atender aos necessitados do caminho, sem estar sendo subjugado pelos romanos, né, ou perseguidos pelos mesmos. Então Tiago buscava não confrontar os ensinamentos cristãos com os romanos, né? Ele buscava, eu vou usar o termo mascarar, aquilo que ele aprendeu como essência. Ele não falava na realidade, né? Ele não falava de forma aberta para não ferir os princípios romanos, né? Por esse motivo, para fugir da perseguição. Porém, em um determinado... Aí, então, os romanos também não viam neles nenhum tipo de ameaça, os aceitavam, cristãos viviam ali, passando junto, vivendo, caminhando, cruzando um com o outro, assim, numa tranquilidade total, né? Tudo bem, era aceitável. Mas chegou um momento em que o Estevão, né, ele chegou a essa casa do caminho, e Estevão, quando teve contato, porque já trazia em si, né, uma luz da verdade, dessa simplicidade dos ensinamentos cristãos, sem cultos externos, sem necessidade de ouro, de prata, de nada que fosse corruptível, né, de nada que fosse passageiro, de nada que fosse temporal. Estevão já trazia em si, era inato, né, esse sentimento. E quando ele teve contato com os ensinamentos de Jesus, ele fortaleceu esse seu olhar, e ele não poderia ser de outra forma. Ele tinha que ser inteiro, e Estevão foi inteiro, diferentemente de Tiago, né? Então, Estevão falou de Jesus na sua essência, falou dos ensinamentos cristãos na sua essência e na sua pureza, na sua integridade, como ela o é, simples e verdadeira. Estevão mostrava às pessoas no seu discurso que a doutrina cristã, né, que os ensinamentos de Jesus vinha nos trazer a esperança de vida eterna, vinha nos trazer a visão de que não precisávamos de nada material para alcançarmos Deus, para falarmos com Deus, para vivermos Deus, para estarmos próximos de Deus. Estevão veio nos mostrar que Deus está presente o tempo todo junto a nós, e que bastava-nos tão somente elevarmos o nosso pensamento a Ele, onde quer que nos encontrássemos, para que, desta forma, tivéssemos um contato direto com Ele. Bastava-nos tão somente ver no nosso irmão, ver naquele outro do caminho, um irmão nosso em Deus, e ter por ele a empatia, ter o amor, tratá-lo com esse respeito, com esse amor, para que assim pudéssemos agradar a Deus. Não com cultos a estátuas, a imagens materiais, mas na expressão do amor vivo pelo ser semelhante a nós. Estevão falava da doutrina cristã, mostrando-nos que todos somos iguais, independente de classes sociais, de credo, né, de crença, de qualquer tipo de situação que vivamos, que pudesse nos diferenciar aparentemente, mas que todos aos olhos de Deus somos iguais, somos seus filhos, dignos do seu amor, e que Ele ama a todos no mesmo jeito, na mesma medida. Estevão falava disso com uma simplicidade, com uma profundidade, que levou ameaça àqueles romanos que lideravam o povo daquela época. Eles se sentiram ameaçados. A gente vai ver lá em Paulo e Estevão que quando Estevão começa a falar sobre o Cristo com esse olhar, sobre os seus ensinamentos de forma tão eloquente, tão vivaz, abalou toda a estrutura romana e levou medo a esses homens, porque eles e aqueles outros que viviam, gente, porque a gente às vezes fala só sobre os saduceus, os fariseus, os doutores da lei e tal, mas também existiam aqueles
que viviam da crença daqueles romanos e daqueles que eram regidos por eles, não é? Porque essas pessoas compravam estátuas, imagens, né? E era preciso que alguém fizesse. Então, aqueles que faziam, esses comerciantes que trabalhavam com essas imagens, com essas esculturas, eles se sentiram ameaçados. Gente, a gente vai viver do quê? Se as pessoas pararem de comprar as nossas esculturas, se as pessoas pararem de comprar os nossos incensos, se as pessoas pararem de comprar as nossas estátuas, do que a gente vai viver? Como que a gente vai poder cuidar da nossa família? Então, eles se sentiram muito ameaçados. Isso, né, realmente, essa palavra nova fez com que eles tremessem. E por conta deles não terem a fé que o próprio Estevão e os cristãos estavam ensinando, eles se sentiram realmente coagidos, assustados e foram buscar, junto aos líderes religiosos, o auxílio. Eles foram buscar junto a esses governadores, a esses tiranos, né, o auxílio para que eles não morressem de fome. Porque aquela plebe, aquele povo, eles estavam se juntando para formar um ataque contra eles, né? Abrindo mão de comprar, de fazer com que eles pudessem se manter. Então, todos iriam abdicar dessa crença e dessa forma, levá-los à miséria. Isso por si só já os deixava bastante assustados, né? Porque reinava naquela época, nessa classe, nesse meio onde o dinheiro, onde o poder, a prata e o ouro falava mais alto, reinava muita busca pelo ter o tempo todo, né? E quando algo ameaçava essa estabilidade financeira, era móvel, né, de ataques, de perseguições. Assim foi com os cristãos. Por quê? Porque eles também viam nesses cristãos a ameaça no sentido de que, por exemplo, os cristãos eles se reuniam em cavernas, né? Em catacumbas, como eles chamavam. Na escuridão da noite, eles buscavam se reunir ali escondidos. Eram tidas pelos romanos, por esses comerciantes abastados, como reuniões secretas, para que pudessem estar combinando, traçando, planejando a forma de ataque a eles. Olha só, é a síndrome da perseguição. Eles se sentiam perseguidos por algo inexistente, porque os cristãos se reuniam para falar sobre a promessa do Cristo, sobre a imortalidade da alma, sobre a felicidade que os aguardava após morte, né? Eles se reuniam para isso. Porém, essa reunião, tendo o seu objetivo desconhecido desses outros, era vista como uma reunião de planejamento para tirá-los do poder. Isso os assustou bastante, né? E aí, Caibá vai trazer para a gente também uma passagem de Pedro, de uma das epístolas de Pedro, no seu capítulo 1, em que Pedro nos fala que nós somos felizes. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É maravilhoso, né, essa parte assim, porque foi com base nisso que o próprio Estevão, ele se sentiu tão fortalecido na fé, quando ele tomou conhecimento que Jesus foi crucificado, vilipendiado, foi torturado daquele jeito. Todos o viram morrer, perecer fisicamente ali na cruz, daquela forma atroz. O corpo já não servia para nada, porque estava totalmente mutilado. E de repente, no terceiro dia, ele reaparece, ele ressurge, ele se apresenta a Maria e dias depois aos seus apóstolos, vivo, completamente vivo. E tão vivo que pôde ser tocado. Ele pôde ser tocado, Tomé tocou em suas mãos, tocou em seus pés, nas chagas. Isso provava para todos que a vida continua. E esse pensar sobre a imortalidade tocou nas fibras mais recônditas destes cristãos e acendeu neles uma fé inabalável, uma crença inabalável no futuro, na vida futura, na certeza de que ninguém morre, na certeza de que continuaremos vivos. E com essa fé,
crescente e inabalável, afastou-se o medo da morte. Por isso que muitos cristãos morriam cantando, porque é a fé que eles aprenderam a ter e desenvolveram, a fé na promessa do Cristo, foi tão forte que eles não se atemorizavam com a morte. Eu fico pensando, gente, se a gente conseguir fazer com que o conhecimento que a doutrina espírita vem nos relembrar, porque ela é uma lembrança do que o Cristo nos ensinou, porque tudo já estava, né? Ela não inventou nada, ela só está relembrando os pontos dos ensinamentos que porventura nós tenhamos esquecido. Ensinamentos que foram vividos, não foram falados somente por Jesus, foram vividos por ele, né? Então, esses ensinamentos, se eles já estivessem totalmente introjetados por nós, hoje seríamos pessoas, talvez, muito mais fortes, destemidas, né? Com consciência sobre o nosso papel no mundo, com a consciência plena do que estamos a fazer, de onde viemos, o que estamos a fazer e para onde vamos. Esse conhecimento básico de onde viemos, para o que estamos aqui, né? Para fazer o que e para onde iremos, sabendo esses 3 aspectos da vida, já poderíamos nos julgar felizes, né, gente? Assim, no sentido de ter mais paz, mais tranquilidade, para a gente continuar, mas ainda percebemos em todos nós, incontestavelmente, alguns mais, outros menos, mas ainda em todos nós, uma certa vacilação, que aqueles cristãos não tinham mais, né? A sua grande maioria, aqueles que realmente sentiam como Estevão e como tantos outros, como o próprio Paulo, né? Que foi o perseguidor de Estevão, que foi aquele que ordenou que o matassem através do apedrejamento, que foi aquele que foi até Ananias na intenção de prendê-lo e de matá-lo, aquele que ordenou que todos os cristãos fossem presos e, se não abjurassem do Cristo, fossem mortos. Esse Saulo, esse perseguidor cruel, depois tendo contato com Jesus, ele mesmo sentiu em suas fibras essa renovação do ser. E foi, depois de Estevão, o ser que mais viveu Jesus, incontestavelmente. Com toda uma fé, com toda uma crença, Paulo mostrou para nós e mostra até hoje, através desses estudos que façamos, como o verdadeiro cristão deve confiar naquele que nós dizemos que é o nosso líder, que é o nosso governador, que é Jesus, gente. Porque Paulo viveu isso. Saiu do papel de perseguidor para o de perseguido e não se admoestou, não ficou, não se enfraqueceu, se fortalecia cada vez mais, porque para eles, naquela época, era um prazer ser perseguido e ser massacrado, digamos assim, torturado, né, por conta do seu amor a Jesus. Eles se sentiam honrados por isso, né? E Paulo, ele desejava muito que chegasse o momento dele testemunhar o seu amor e o seu reconhecimento a Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, esses cristãos, eles foram muito perseguidos durante toda essa época, mas muito mesmo. Agora, o que eu acho mais interessante, achei mais interessante durante essas pesquisas todas, não só nesse texto, mas em outros locais em que nós fomos buscar, que falasse sobre as igrejas primitivas e tudo, é interessante como o mal, ele serve ao amor, sem saber. Ele, ainda que agindo no mal, ele ajuda o bem a se propagar. Interessante, vocês se lembram da história dos livros que foram queimados, né? Os livros espíritas que mandaram queimar, porque não queriam que ninguém soubesse as verdades que esses livros espíritas traziam, né? Então, por conta daquele momento ali, muita curiosidade foi desperta nas pessoas e algumas delas começaram a pegar aqueles restinhos de livros que ficavam ali e começavam a ler o que ficou, e aquilo lhes aguçava mais ainda a curiosidade e fazia com que eles buscassem.
novos livros. Então, morre o homem, mas a ideia prevalece. O que aconteceu? Essas pessoas, esses cristãos perseguidos, excetuando os apóstolos, né, porque os apóstolos continuaram nas suas sedes de trabalhos, né, como na Casa do Caminho e outras igrejas que eles levantaram. Entende-se igreja como reunião de pessoas, como um grupo de pessoas que professavam e que professam a mesma fé e que se reuniam ali para falar sobre essa fé. Isso é igreja. Então, excetuando-se eles, as pessoas outras que fugiam dessa perseguição, né, que foi implementada pelos romanos, porque eles eram muito cruéis. Eles não pegavam os cristãos somente porque a ordem era prender, ser levado a um julgamento onde eles pudessem abjurar o Cristo, e então aqueles que abjurassem seriam soltos, né, seriam relocados ao judaísmo, e aqueles que não abjurassem, esses sim, seriam mortos, né? Mas para não contaminar os outros, digamos assim. Mas assim, aqueles que recebiam essas ordens, eles não se limitavam a cumpri-las como foram mandados, eles agiam da forma cruel que eles traziam no seu íntimo, né? Eles tinham uma crueldade muito grande e eram insanos. Eram povos insanos, uns soldados insanos, uns seres insanos. O que é que eles faziam? Eles pegavam essas vítimas e massacravam. Estupravam as mulheres, violentavam os homens, né? Levou muita gente a ficar cego e uma série de atrocidades que eles cometeram por conta dessa ordem que fora dado pelos líderes religiosos daquela época. Então, nós estávamos entregues à insanidade dessas criaturas que perseguiam-nos, né? Perseguiam-nos porque nós também, com certeza, estivemos nesse meio, se não como os perseguidores, talvez como já perseguidos ainda meio que vacilantes no seu início. Mas com certeza a gente viveu essa época em algum desses papéis, né? Então tá. Aí o que acontece? Esses que fugiram, sabe o que eles fizeram? Eles foram para outras paragens, para outros lugares onde não se falava sobre isso, e eles levaram essas informações. Eles começaram a divulgar o cristianismo nesses lugares onde não se havia nenhum tipo de comentário sobre isso. Então, eles eram assim, aqueles que começaram a nova semeadura, né? Nesses repastos virgens, nesses pastos virgens. É interessante como a natureza e como o mecanismo divino agem. Ainda que dentro de situações difíceis, o bem, ele prevalece. É porque a gente precisa focar bem. A gente precisa olhar as coisas com esse olhar. O que quer esse momento me ensinar? O que está acontecendo de positivo dentro desse momento aparentemente difícil? Né? E a gente traz para os dias atuais, a gente está passando por toda essa dificuldade, mas assim, o que quer Deus nos dizer? O que está acontecendo de positivo em meio a tantas coisas aparentemente negativas e ruins? O que está acontecendo aí? O que é que a gente pode extrair? O que vai ficar nessa peneira quando tudo isso passar? Né? Acho que enquanto cristãos que somos, hoje cristãos com uma fé mais raciocinada, porque a doutrina espírita veio nos mostrar exatamente essa essência dos ensinamentos do Cristo, a gente pode se dar ao luxo de perceber as coisas por esse lado, né? Então Pedro, ele ainda diz assim, olha só, se invocar como Pai aquele que, sem deixar de se levar por respeitos humanos, julga segundo a obra de cada um, vivei sem temor durante o tempo de vossa peregrinação. Não tenhamos medo de nada enquanto a gente estiver nessa reencarnação, não, porque a gente está amparado. Já entendemos Deus como nosso Pai amoroso, que teve a capacidade, né? A bondade, teve a bondade de nos enviar o seu Filho, que é o nosso irmão Jesus, aquele que já tinha alcançado, né, um certo status espiritual, poderia ficar lá pelas paragens dos espíritos dos mundos mais puros, né, dos mundos mais elevados, mas veio até nós, obedecendo a Deus, o Pai, para nos reger e para nos mostrar como devemos agir, né, a fim de cumprirmos a vontade de Deus e de o agradarmos ao mesmo tempo, né? Jesus veio nos dar esse ensinamento. E o Senhor da vida permitiu isso, sabendo que fostes resgatados da vossa prática vãs, que por tradição recebeste de vossos pais como heranças. Assim, tudo que
que nós somos espíritos milenares. Então viemos cheios de requisitos, né, de outras existências, de crenças, de tudo, né, de ideias preconcebidas, de tudo. A gente estava cheio disso. E aí os ensinamentos de Jesus, a sua vida junto a nós, veio nos resgatar de tudo isso e nos dizer assim, gente, não é isso não. Joga tudo isso fora, tá? Porque o caminho não é esse, né? É mais simples, é mais suave, é tranquilo. O fardo é leve, o jugo é suave, é amoroso. Então não precisa de nada disso, precisa só você mergulhar para você mesmo e encontrar esse divino que já está em você. Olha que suavidade. Jesus veio nos apresentar isso. E ele diz que esse culto não está no ouro e nem na prata. Jesus veio nos mostrar que está justamente nesse contato direto do amor para o amor, né? Então transformemos-nos em amor para encontrarmos o amor maior que é Deus. Amando-nos uns aos outros, respeitando-nos, compreendendo-nos, ensinando os nossos irmãos do caminho através da nossa vivência de tranquilidade, de pacificação, para que possamos pacificar os outros. Jesus nos convida a sermos seus representantes e que possamos, né, dentro dessa passagem toda que Caibar nos traz, que tenhamos um amor não fingido, porque esse amor não fingido, ele não atrai. Ele, ao contrário, repele, porque ele não tem consubstância, né? Ele não está sustentado na verdade, mas nos convida ao amor real, ao amor puro, ao amor verdadeiro, fortalecendo-nos, olhando-nos frente a frente, gente, como irmãos que somos, tá? Entendendo as nossas fraquezas, afastando-nos dos julgamentos, das condenações, né? Que façamos as nossas avaliações dos acontecimentos, assim como Jesus, ele não veio matar o pecador, mas veio exterminar o pecado, ou seja, ele veio abrir os nossos olhos para práticas que não condizem com aquilo que o Pai Eterno nos desenhou para fazermos, né? Nós não fomos criados para determinadas práticas externas, nós fomos criados para o amor. E esse amor, ele vem de dentro para fora. E é a isso que Jesus nos convida e que Caibar vem nos lembrar. Que possamos, então, entendermos-nos filhos desse amor, entendermos-nos irmãos desse amor e entendermos-nos instrumentos para que esse amor possa ser disseminado, assim como fora com os primeiros cristãos, que possamos dar continuidade a esse trabalho através dessa nossa fé raciocinada e inabalável, não é? É aquela fé que Kardec fala, que é capaz de vencer a razão, de enfrentar a razão face a face, em qualquer instante, em qualquer momento que a humanidade esteja vivendo. No caso, em voga, esse momento que nós estamos. Que a nossa razão nos mostre que tudo tem um porquê, que nada acontece por acaso, mas que tudo passa. Tudo passa, sempre passou para os primeiros cristãos, passará para nós também, mas que fique em nós uma fé cada vez mais fortalecida e um coração mais puro para amar de verdade, fazendo e exercitando em nós os ensinamentos cristãos, porque Jesus é a prática do amor vivo e nos convida a sermos também a prática desse amor vivo para todos os nossos irmãos que nos seguem, que precisam de tanto alento, de tanto carinho, né? Então, gente, essa é a mensagem assim que a gente trouxe, né, para a noite de hoje. Em conhecermos um pouco dessa história, leiam Paulo e Estevão, leiam os livros de Emmanuel que complementam, né, toda essa historicidade, para que assim a gente possa conhecer um pouco da luta desses desbravadores, né, que abriram os caminhos para que hoje pudéssemos ou possamos estar aqui nos reunindo tão tranquilamente, né? A gente já tem hoje a condição de estarmos vivendo uma interreligiosidade, né? A gente já se une uns com os outros bem, graças a Deus, né? Se existem pontos ainda de dissensões, mas brevemente essas coisas também terminarão, se fugirão e nós aprenderemos a respeitar cada um pensamento, os pensamentos divergentes, respeitá-los e aceitá-los, porque somos seres diferentes, né? Somos iguais na essência do amor. E esse amor une-nos, independente de raça, de credo, né, de condição social. E isso é maravilhoso. É maravilhoso termos Cristo como nosso líder, como nosso governador, e é maravilhoso termos a certeza de um Pai amoroso que nos conduz e nos abraça e nos protege através da natureza mãe que nos acolhe.
Então, agradeçamos ao Senhor Jesus essa oportunidade e peçamos a Ele que Ele possa nos conduzir nesse momento que estamos vivendo, essa renovação total, né, espiritualmente falando, para que consigamos nos manter firmes e fortes na senda do bem, ajudando a tantos quantos sejam aqueles que nos busquem, que precisem da nossa paz. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Que assim seja. Fiquemos em paz, viu? Se cuidem, que brevemente a gente possa se encontrar, que brevemente a gente possa se abraçar, né? Se ver. Tchau, tchau. Até a próxima.